O maior desafio de um pai hoje é criar os seus filhos. E pensando muito nisso ao longo da minha vida, principalmente sabendo quais foram as falhas que eu cometi e qual a mudança que seria necessária para que isso impactasse diretamente a vida dos meus filhos. E há pouco tempo eu li um artigo do Paulo Vieira e ele diz sobre os 7 valores fundamentais para você criar o seu filho com propósito, criar o seu filho com um sentimento de direção, para você dar direção aos seus filhos. E dentro desses valores, desses 7 valores, o primeiro que ele menciona é a questão do pertencimento. De você fazer com que o seu filho sinta que ele faz parte realmente da sua vida, do lar, de que ele é importante para se manifestar numa conversa, de que ele é importante para compartilhar os momentos com a família. O filho tem que ter essa sensação de pertencimento, porque senão simplesmente a vida vai passando, você vai fazendo as suas atividades, suas tarefas, na correria do dia a dia não presta atenção para o seu filho, você vive o seu mundo e o seu filho vive o mundo dele. E os valores, a conexão entre pais e filhos deixam de existir simplesmente por você não deixar com que o seu filho pertença realmente ao seu lar e faça parte integrante e de relevância e importância na sua vida. E com certeza isso é um sentimento que vai fazer com que você também cresça, evolua e gere ainda mais conexão com seu filho. Então o primeiro valor é o pertencimento. O segundo valor que ele menciona é sobre a questão da importância, né? Ele fala que o filho, você precisa reconhecer e validar o seu filho. É importante você compartilhar com seu filho sobre a sua história e o quão o teu filho é importante na sua história, da sua vida, o quanto ele hoje realmente faz a diferença para que ele seja realmente sentir a sensação de ser amado. O quanto você se preparou para receber ele, por mais que muitas vezes a gravidez tenha sido inesperada, mas mesmo em algum momento antes de tê-lo você se preparou. Na medida do possível houve uma preparação para acolher e para entender qual que era a importância dele na sua vida. E a partir do momento que ele nasce e entra na sua vida, ele se torna algo de realmente onde você olha o tempo inteiro com muito apreço, com muito carinho. Ele é a pessoa mais importante do lar naquele momento. Ele se torna. Não tem outra maneira quando se tem um filho. E isso não pode ser só naquele momento, logo quando do nascimento. Isso tem que ser constante, ele tem que se sentir uma peça importante o tempo todo da casa. Porque realmente, para que ele possa crescer e se tornar alguém, ele tem que sentir importância. Então, o segundo valor é a importância. É realmente fazer com que o seu filho se sinta amado. Agora, o terceiro valor que o Paulo Vieira fala é sobre a conexão. Ele diz que a conexão e o amor criam vínculos profundos e amorosos, essenciais para a segurança emocional. E realmente isso é um fato, porque se não houver conexão com os seus filhos, eles vão buscar essa conexão em outro local, talvez na escola, principalmente nas redes sociais, porque ele precisa se sentir acolhido, precisa sentir amor, e se você não olha e não gera essa conexão e não dá o amor necessário, ele vai buscar afeto em outro local. E é justamente onde está o maior perigo, porque tem pessoas de má fé, de má índole, que vão querer se aproveitar dessa situação. Então, tudo isso que nós vemos hoje acontecendo no mundo, porque a informação ela é muito rápida, qualquer coisa que acontece
a informação chega instantaneamente, e principalmente no que se diz em relação aos filhos, né? Quando a gente fala de crimes digitais, pedofilia, entre outros. Eu tive uma conversa com a minha filha esses dias, inclusive sobre uma situação que aconteceu de uma falha bem até grave que ela cometeu, porque ela estava relacionado à mentira. E o papo que eu tive com ela foi o seguinte, né? Porque ela já tinha feito toda a situação, já tinha, vamos dizer assim, cometido o crime, tá? Não foi um crime, mas é só a analogia para que possa contextualizar a situação. Mas ela elaborou todo um plano, né, na mente dela e já tinha executado esse plano. Só que ela colocou, de certa forma, a vida dela em risco. Por quê? Pelo fato dela ter mentido para conseguir conquistar algo, que era conseguir ir na casa da amiga, ela enganou o próprio irmão, a própria mãe, e com isso ela gerou uma situação de desespero no irmão, porque estava responsável por ela, né, que é o irmão mais velho, é adulto, já é maior de idade, e consequentemente, quando foi descoberta a mentira dela, tudo aquilo veio por água abaixo. E é uma das lições mais importantes que eu costumo dizer para minha filha, que a mentira, ela tem uma perna muito curta. E o mais doloroso da mentira é o quanto de credibilidade que você perde. É o quanto a sua moral ela é rebaixada, porque a mentira não te leva a lugar nenhum. Muitas vezes ela pode até levar provisoriamente, mas quando é descoberto, toda aquela construção que você fez de confiança vai tudo por água abaixo em questão de segundos. E para reconstruir, nós sabemos que isso demora muito tempo. Então, não vale a pena mentir. Então, ela fez toda uma situação onde ela cometeu essa mentira. E o que eu disse para ela é o seguinte: o que você sente com relação a isso? E ela me disse que se arrependia profundamente, do fundo do coração dela, e que havia pedido perdão para a mãe, para o padrasto, para o próprio irmão dela, né? E eu disse para ela o seguinte: filha, se realmente você se arrepende do fundo do seu coração e sabe que isso não pode mais ser cometido, porque você está colocando a sua vida em risco principalmente, então você está perdoada. Porque quem sou eu para condenar alguém, né? Quando eu olho aqui, ó, essa frase, eu aprendo que não é sobre apontar o dedo, sobre atirar pedras. É sobre ensinar para o outro que através das dores é que nós aprendemos. E ela aprendeu a lição dela pela falha que ela cometeu. Aquilo doeu nela com certeza, porque ela entendeu o quanto ela machucou pessoas e o quanto, principalmente, ela se machucou. E você, pai, hoje, muitas vezes o teu filho faz algo que não é correto e você, no calor da emoção, muitas vezes diz palavras duras. Você condena seu filho, você julga o teu filho, você profetiza palavras negativas para ele, sobre a moral, sobre a índole dele, e ele é o seu filho. E é dessa maneira que você quer que ele seja? É isso que você joga para o mundo? Que o seu filho é ruim, que ele é um mentiroso, que ele é uma pessoa dissimulada, que ele é uma pessoa que não sabe o que está fazendo. Eu já ouvi pessoas dizer que você é burro. É isso que você quer deixar para o seu filho? É essa a mensagem? É esse filho que você está criando para o mundo? Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras. E veja bem, não estou dizendo aqui que é simplesmente aceitar, então não tem que fazer nada, meu filho tem que errar e eu tenho que ficar
conivente com a situação? Não, não é sobre isso. É sobre praticar o que Jesus nos ensinou, é sobre o perdão. E principalmente você como pai, é sobre a correção, dando a direção para ele. É mostrando para ele que o erro dele, quais são as consequências. E mostrar que o arrependimento é muito importante. Mas principalmente, mais do que o arrependimento, é saber que aquilo não pode mais acontecer. É que realmente ele precisa mudar e que o caminho da mudança é a melhor direção que ele tem que seguir. Então, ao invés de condenar seu filho, olhe com mais atenção para dentro da sua casa e do coração dele. Entenda quais são as dores, quais são as frustrações que ele tem e que muitas vezes ele não tem coragem de comentar com você justamente com medo do seu julgamento. Então, seja amigo, seja parceiro do seu filho, da sua filha, porque é dessa maneira que você vai conseguir conquistar o coração dele e mostrar para ele realmente o quanto você é um pai de verdade. E como eu já estava dizendo sobre os valores, eu já entrei no quarto valor quando eu falei sobre a questão das escolhas que o filho faz. E é justamente isso que o Paulo comenta. Para você impor limites e autorresponsabilidade para os seus filhos. Então, o ensinamento mais importante também é sobre quais são as consequências das ações dos seus filhos. Tudo na vida é plantio e colheita. Eu costumo dizer para os meus 2 filhos, não adianta você plantar um limão e depois querer colher uma maçã bem docinha. Se você plantar o limão, vai crescer o limão e você vai ter que sofrer com o azedo do limão. Então, a vida é sobre isso. A vida é sobre plantio e colheita. Aquilo que você planta, rega, cuida, é o que você vai colher no final. Se você quer algo diferente, mude a semente, escolha uma outra coisa para você plantar, mas não aquela que você vem plantando recorrentemente e esperando algo diferente na sua vida. Isso é a maior mensagem que, quando eu olho para os meus filhos, e muitas vezes vejo eles sofrendo com as situações do cotidiano da vida, com a pressão que é imposta pelos pais, com a pressão que a escola, que a sociedade impõe, né, em que eles cresçam, que sejam alguém, em fazer as suas escolhas certas, com medo de errar e tudo mais. E aí, a hora que você vai analisar como que está a mente do seu filho, ele está fazendo simplesmente as mesmas coisas. Então, eu não estou satisfeita, né, com o meu corpo, eu quero emagrecer, mas você continua comendo você está comendo corretamente? Essa é a pergunta. Você está fazendo uma atividade física? Está mudando os seus hábitos para que você consiga emagrecer? Se não estiver fazendo, não tem jeito. Então, aí é a mudança que vai fazer com que você atinja seu objetivo. Mas nada dá certo. Tudo que eu faço dá errado. Ninguém me entende. Mas como que você tem lidado com as situações? Você tem um olhar de compreensão, de reconhecer quais são as suas falhas e mudar para que não cometa os mesmos erros? Agora, se você continua fazendo sempre as mesmas coisas, tendo sempre as mesmas atitudes e esperar que algo aconteça de melhor na sua vida, me desculpa, mas não vai rolar. Não vai rolar. Então, plantio e colheita. Quer ter coisas melhores? Faça o plantio melhor, cuide da semente com carinho, da semente boa, para que você colha aquilo que você realmente quer de bom na sua vida. Então, é a mudança que você tem que fazer aqui e aqui, que vai fazer com que você cresça e tenha uma vida plena e uma vida saudável e satisfatória. E o mais importante de tudo, independente da sua religião, coloque algo muito importante no centro da sua vida, que é Deus. Porque sem Ele,
Você pode lutar, buscar, mudar, mas sempre vai sentir um vazio dentro de você. E o que preenche esse vazio só pode ser Deus. Então, preste muita atenção nisso. Ele é o centro da sua vida. Sem Ele, tudo se perde, porque Ele é o imã que atrai tudo da sua vida para que se conecte e faça sentido. Sem esse imã, as coisas vão e vêm e nada se consolida, porque Ele é o centro de tudo. Muita atenção nessa mensagem, porque se você quer realmente crescer e se tornar alguém, sem Deus não é possível. Bom, e aí nós entramos na questão da generosidade, que é o quinto valor que o Paulo Vieira comenta para a criação, né, dos seus filhos. E a generosidade, eu não tenho como não falar também de Jesus Cristo numa situação como essa, porque nem mesmo o Filho do Pai que veio para ser servido, serviu em prol de muitos para resgatar a vida de todos. Então ele poderia ter vindo para ser servido, mas ele fez ao contrário, ele serviu em prol do nosso resgate. Você quer o maior exemplo do que servidão do que essa? Não existe. Não existe um maior exemplo de servidão do que de Jesus Cristo. E isso é o maior exemplo de generosidade. Ser generoso é você olhar para o próximo com carinho, com atenção, com compaixão. A gente ouve muita palavra empatia. Empatia, se coloque no lugar do outro. Eu não prefiro a empatia. Eu usaria a compaixão. Porque a compaixão é você calçar as sandálias do outro. É você usar os sapatos que ele está usando. É você sentir o que ele está sentindo. É diferente de empatia, que é simplesmente se colocar no lugar do outro, mas ainda sendo você. Busque se colocar na pele e no sentimento do que realmente aquela outra pessoa sente. Então a generosidade é ter esse olhar com o próximo e se a pessoa precisar e você puder ajudar, faça de coração. E o que essa mão que faz, à esquerda, essa não precisa saber. Faça simplesmente de coração e com a sua alma. Esse é o valor da generosidade que todo pai tem que incentivar para os seus filhos. Não é sobre ter, é sobre ser alguém. Porque ter não molda caráter, não molda seus filhos para o crescimento. Até molda o caráter, mas um caráter ruim, porque acha que pode comprar as coisas, que simplesmente dando tudo está resolvido. E isso não é amor. Bens materiais não te levam a nada. Coisas terrenas, se conecte com as coisas do céu. E lá, tudo que você tem, você não pode levar. Simplesmente você tem que ser alguém para que você possa alcançar os céus, que é onde nossa mente, nosso coração, nossa alma tem que viver enquanto estivermos aqui. Pense muito nisso. E por fim, o sétimo valor que o Paulo Vieira... Eu estou mencionando sempre o Paulo porque é importante dar crédito a quem desenvolveu isso. E eu ouvi esse podcast, inclusive quando estava indo visitar os meus filhos. Eles não moram na mesma cidade que eu há alguns anos. Eles moram na cidade de Cuiabá. E eu estava indo para lá de carro, eu e minha esposa, Marina. E ouvimos alguns podcasts pela distância, são mais de 1.100 quilômetros de distância, então nós tivemos a oportunidade de ouvir muitos podcasts. E se eu puder dizer para você algo que vai te incentivar também a crescer na vida, ouça bons podcasts, ouça boas mensagens, siga pessoas. Eu, por exemplo, eu posso dizer que eu tenho até essas pessoas que eu vou mencionar agora como mentores, de tanto que eu ouço essas pessoas diariamente, semanalmente, e já faz um bom tempo. O Paulo Vieira é uma das pessoas que eu acompanho, apesar dele não saber, nem sei se ele tem um podcast específico, mas eu ouço muitos podcasts que ele faz, ele participa. E num desses podcasts, que foi no Thiago Negro, no Primo Rico,
ele fala sobre esses 7 valores que você tem que passar para um filho. E aquilo me gravou e eu fui buscar depois na internet, estudei um pouco mais e faz muito sentido, porque é aquilo que eu quero transmitir para os meus filhos, são esses valores que se identificam muito com os meus valores. Podem ter outros que façam sentido para você, mas desde que sejam bons valores, aplique isso na vida dos seus filhos. Isso faz muita diferença, porque você tem que criar pessoas boas para esse mundo. O que nós mais precisamos nesse momento são de pessoas melhores para esse planeta. E então, ouça bons podcasts. Eu gosto muito do Joel J, Tiago Brunet, Caio Carneiro, Flávio Augusto, a Fabiana Carneiro. São pessoas assim que têm uma espiritualidade muito grande, um nível de mentalidade altíssimo, que encara os desafios de uma maneira tão forte e tão, ao mesmo tempo, tão leve. E isso faz a gente, quando olha para esse tipo de pessoa, não tem como você não querer ter elas como exemplo e implantar aquilo na sua vida. Eu vou dar um exemplo. Eu participei no ano passado, em março do ano passado, do Método Destiny, do Thiago Brunet. E eu sempre tive o meu lado espiritual, já fiz o caminho da fé por 3 vezes, sou devoto de Nossa Senhora Aparecida e minha mãe há mais de 40 anos faz parte de uma filosofia muito bonita chamada Seitinoye, e eu fui criado durante muitos anos com essa filosofia porque eu participava com ela desde pequeno, mas houve um ápice na minha vida com relação a Deus, principalmente com relação a Jesus. No Método Destiny que eu fui o ano passado, em março do ano passado, depois eu conto essa história com mais detalhes, porque eu não queria ir, mas eu fui levado para esse Método Destiny num momento de muita dificuldade na minha vida, principalmente emocional, onde nada dava certo. Eu tinha... O maior sentimento que reinava no meu coração era de dúvida e medo. Eram esses 2 sentimentos que faziam parte da minha vida. E ali eu virei uma chave para uma transformação. E Thiago Brunet, se um dia você ouvir esse vídeo, saiba que você mudou minha vida. Você mudou a minha vida a partir dali. Eu me tornei um outro homem, venho me tornando, graças à cura que você proporciona na vida das pessoas através do seu método. É muito forte, aquilo é poderoso, você jamais pode deixar de fazer isso, porque realmente eu sou a prova viva do que você transforma vidas. E foi ali, num dos momentos do Método Destiny, que ele, sem nenhuma pretensão, ele convida algumas pessoas para irem até abaixo dele no palco, caso alguém queira aceitar Jesus Cristo como seu único Salvador. Eu nunca tive uma conexão tão forte com Jesus Cristo. Naquele dia, aquilo veio de uma maneira que eu me senti puxado. Aquilo que eu falei sobre Deus ser o centro e Ele é o imã das coisas, foi o que eu senti que Jesus veio e fez comigo. Ele me puxou até aos pés daquela escada, que no topo estava o Thiago Brunet. E ali eu levantei os braços e declarei para o mundo que Jesus era o meu único Salvador. E a partir dali, a minha vida mudou. Eu não sou mais o mesmo homem que eu era há um ano atrás. Tudo vem mudando na minha vida. E Thiago, você faz parte da minha vida, você foi o meio para que isso acontecesse. Então você tem que saber o quanto você é importante na vida das pessoas. E dali por diante, eu li 3 livros do Thiago, especialista em pessoas. O 12 dias para atualizar. Teve mais um que eu não vou lembrar agora. Deixa eu ver se está aqui. Descubra o seu destino. Li esses 3 livros do Thiago e aquilo expandiu minha mentalidade. Eu entrei lá, mentalidade 2,
Mentalidade 2, quem conhece, já fez o método ZEST sabe o que é isso. E hoje eu tenho certeza que se eu não for já a mentalidade 4, eu tô rumo a ela. Eu não tenho dúvida disso. Então dali vieram pessoas que eu tinha deixado de seguir, Thiago Nigro, que eu também tenho um grande carinho, um grande respeito e admiração. Um cara que eu não seguia e aí hoje se tornou um ícone para mim, Joel J. Cara, você é sensacional. O que você faz pelas pessoas, o que você serve, não tem descrição. Li o seu livro, Não é Milagre, e isso também está mudando a minha vida, porque são os micro hábitos que nós fazemos diariamente que fazem com que a gente construa algo grande. Não é uma virada de chave e você se transforma do dia para a noite em uma pessoa. São os pequenos hábitos e você tem que comemorar as pequenas conquistas. Muitas vezes a gente só quer algo grandioso, comemorar aquilo que eu tenho que construir um império. Não é sobre isso. É sobre você construir uma pessoa de valores, uma pessoa melhor a cada dia, um pouco mais a cada dia. É sobre isso. Então, busque a melhoria contínua. Vá na academia, comece com 20 minutos, depois com 25 minutos, depois com 30 minutos, depois com 40, até você fazer 1 hora de academia. Mas essa semana não deu para ir todos os dias. Ok, mas se na semana passada você foi 1 vez e essa semana você foi 3 vezes, já é uma vitória. Para quem não tem nada, o pouco é o dobro. Pense assim. Então, construa, através de pequenas vitórias, uma vida plena. Então, essas pessoas, Caio Carneiro, que tem uma mentalidade fantástica e também eu olho como um casal espelho, ele e a Fabiana Carneiro, que serve para minha vida, para a vida da Marina aqui dentro de casa. Vocês são inspiração, porque nós vimos a nossa vida muito no que vocês fizeram na vida de vocês. A falta de comunicação, quanto aquilo machucou a vida de vocês. E isso dentro da minha casa também foi constante. E hoje a gente trabalha a melhoria contínua. E cada vez mais a gente se une, colocando Deus no centro de tudo. Faça isso. Se você quer mudar a sua vida, coloque Deus no centro da sua vida. E aí você vai construindo, pouco a pouco, uma vida digna. E não é sobre ter, é sobre ser alguém, porque as riquezas materiais são consequências de quem você é. É isso. Muitas vezes a gente fica correndo atrás de ter aquilo, de comprar o carro, de ter a casa, de ter o tênis. Não é isso. Muitas vezes eu queria ser o cara da empresa, de ter um negócio. Quando eu entendi que o meu propósito não sou eu que escolho, é Ele. É Ele que põe a direção do meu propósito. Ele quem sabe para onde eu devo ir. E quando eu entreguei isso nas mãos deles, agora a minha vida faz sentido, como não fazia há 1 ano atrás. Mas só depois que eu entendi isso, que é entregar nas mãos dele. E não é simplesmente orar, não estou falando só de orar e esperar as coisas acontecerem. É orar e fazer a minha parte. Ore e faça a sua parte. Deus te dá todas as condições, se você pedir a Ele de coração, com corpo, alma e espírito. Mas você tem que se levantar e fazer a sua parte. É aquela parábola que eu falo diversas vezes aqui dentro da minha casa, que eu já ouvi há muitos anos. O rapaz chega no posto de gasolina para abastecer o carro e olha e tem um cachorro sentado. E esse cachorro tá ali uivando de dor, uivando. E aí ele se incomoda com aquilo, pergunta pro frentista, mas por que aquele cachorro tá ali gritando, gemendo de dor? Aí o frentista fala assim, porque ele tá sentado em cima de um prego. Mas por que ele não levanta então? Aí o frentista responde, porque não doeu o suficiente. Simplesmente assim. Muitas vezes você está aí sofrendo, reclamando de dor, de depressão, mas você não faz nada, você não levanta do prego. Você só sabe uivar igual o cachorro, só sabe gemer de dor, mas você não se levanta. E eu estava esse cachorro durante muito tempo, só reclamando, só achando que Deus não tinha esquecido de mim, só que eu não me levantava do prego.
E só quando dói o suficiente é que você se levanta do prego para você mudar a sua vida. Levanta hoje do seu prego e muda a sua vida agora. Então vamos lá. Eu falei até agora de 7 valores que aprendi com Paulo Vieira. E o 6º valor é o crescimento. Ele diz o seguinte, né, que você tem que fomentar a busca contínua por evolução, aprendizado e melhoria. Eu disse isso já nesse vídeo, mas eu vou reforçar agora. 6º valor, a busca pelo crescimento, busca pela evolução. Você é um ser humano dotado de capacidade infinita e você é diferente de todo outro ser humano nesse planeta. Não existe outro com os mesmos cromossomos idênticos e DNA idêntico ao seu. É só você. Então, não se compare com os outros. Sabe por quê? Só existe um único você. Faça valer aquilo que Deus te deu de melhor, que é a diferença para os demais. Não siga a manada na mesma direção. Seja diferente. Tenha um olhar de questionamento do modus operandi das coisas, porque muitas vezes você está indo para o mesmo caminho. Se tem uma legião reclamando, porque o governo, porque aquilo, porque não dá certo, e você só vai reclamando, isso vai resolver sua vida? Vai mudar a sua vida? Recentemente eu li um livro chamado Recompensa da Honra. É um livro que indicou ele num podcast foi o Júnior Rostirola. Para quem não conhece o Júnior Rostirola, outra pessoa que faz parte da minha vida diariamente, ele é o autor do Café com Deus Pai. Uma pessoa que tem uma história de vida singular e inspiradora. E ele indicou esse livro, A Recompensa da Honra. E quando eu comecei a ler esse livro e entender o que é realmente a honra, eu ressignifiquei a honra na minha vida. E a principal delas é honrar pai e mãe. Isso é bíblico. Honrai pai e mãe e terei os seus dias prolongados sobre a terra. Se você quer viver bem aqui na terra, com dignidade e com uma vida plena, honre seu pai e sua mãe. Mas meu pai fez isso, fez aquilo, minha mãe fez isso, fez aquilo. Aí eu vou te falar de um outro princípio, que é uma decisão que você tem que tomar hoje. Perdão. Porque o perdão não é para o outro, você não é validar a atitude do outro que fez contra você, a mágoa que você tem, a dor, a raiva, a ira, seja qual for o sentimento. Porque esse sentimento está dentro de você. Muitas vezes a pessoa que cometeu o ato, a situação, a palavra que te magoou, nem sabe disso. E você está guardando isso dentro de você. Perdão é libertação. Tira isso do seu coração. Se liberta. O perdão é para você ter um coração em paz e seguir adiante, porque você fica, quanto mais mágoa, ódio, raiva você tem de alguém, é como se você fosse furando o pneu aos poucos. Ele ainda vai rodando, mas aquilo vai chegando no aro até o ponto de ficar só no ferro. E você insiste em andar, mas você não consegue atingir a velocidade ao ponto que tudo vai parar. Porque vai gerar um sentimento tão ruim dentro do seu coração que você vai paralisar. Então se liberta disso. Aplica o perdão. Ele é uma decisão que você tem que tomar hoje na sua vida. Então, isso eu aprendi com o Júnior, com o livro que o Júnior me indicou, a honrar pai e mãe. E o mais importante, honrar também, sabe o quê? Eu tenho que honrar as governanças do país, independente de qual lado político ele representa. No final das contas, ele representa o nosso país. Por mais que eu possa não concordar com as atitudes e decisões que ele tenha, mas eu tenho que honrar porque ele é uma autoridade eleita pelo povo.
E analisando o quanto o nosso país pode crescer, mas o quanto talvez o nosso jeitinho muitas vezes nos atrasa, eu diria que toda a população tem um governo que merece, porque para que nós possamos exigir honestidade, para que nós possamos exigir competência, para que nós possamos exigir ética, integridade, nós temos que viver isso. Aí eu pergunto para você, você é aquele que na fila do mercado quer tirar vantagem, passar na frente do outro? Você é aquele que no mercado pega o carrinho, vai no carro e deixa o carrinho no estacionamento achando que alguém é responsável pelo seu carrinho para buscar? Você é aquele que vai e faz um gato numa TV por assinatura? Um gato na energia? Um gato na água? Aí você é a pessoa que se levanta para questionar o seu governo? Então, antes de levantar, apontar o dedo, olhe para dentro de você. Você vive uma vida correta? De retidão? É muito fácil apontar o erro dos outros, mas quando nós olhamos para dentro de nós, vem o questionamento. Será que eu tenho esse direito? Será que eu posso levantar o dedo e apontar para o próximo? Então, fica essa reflexão. É muito importante nós termos essa consciência. E buscar o crescimento contínuo é você evoluir como ser humano. Eu costumo dizer aqui dentro da nossa casa que tem uma letra do Raul Seixas, que é da música Metamorfose Ambulante, que ele diz uma parte que ele quer dizer o oposto agora do que eu disse antes. E eu costumo dizer agora que essa música nunca teve tão significado na minha vida, porque muitas vezes eu tinha uma linha de raciocínio inflexível, achava que meu jeito de pensar era certo, dentro dos meus princípios e valores, e aquilo era daquele jeito e ponto final. E hoje eu posso estar dizendo uma coisa para você agora e de repente ter uma mente aberta, uma mente que está em expansão, um ponto de vista diferente e falar, veja bem, nunca tinha pensado por esse lado, faz sentido e posso mudar a minha opinião. Se for para uma evolução, por que não? Não faz sentido manter uma mente rígida, inflexível, que não vai me levar a lugar nenhum e não vai atrair pessoas para o meu lado. Então pense muito sobre isso. Valores que você tem que deixar para o seu filho, sobre crescimento. Incentive ele a praticar leitura, incentive ele a praticar esportes, incentive ele a cuidar da saúde. A vida cotidiana, corrida que nós vivemos hoje, você muitas vezes não tem o prazer de fazer uma comida junto com seu filho, pedir para ele descascar uma batata, cortar uma cebola, ajudar a cozinhar sem celular e conversando, falando de como foi o dia, como foi a semana, como foi a escola, como foi a faculdade. Conexão. Você não pratica conexão porque você acha que você não tem tempo, porque você não pode deixar o seu celular de lado ou deixar de ver aquela coisa que não vai te levar para lugar nenhum e deixar o seu filho preso dentro de um quarto, sem poder conversar com você, vivendo um mundo paralelo que não tem conexão com você, e aí você vai lá apontar o dedo, você não sai desse notebook, você não sai desse celular, mas e o que você está fazendo para atrair o seu filho para fora? Quais vantagens ele enxerga quando você chama ele para fazer algo? Será que ele te olha como alguém que vai julgar, que vai apontar o dedo para ele? Alguém que vai agregar na vida dele? Porque o prazer instantâneo que são as redes sociais ou rolar de tela, eu não tenho dúvida que acolhe muito mais do que um pai que só sabe olhar para o filho com críticas e respostas negativas. Então, se você quer mudar a sua comunicação com seu filho, mude você primeiramente interiormente. Eu estou dizendo isso, não é alguém que tenha razão, veja bem. Durante muitos anos eu cometi muitas falhas com meus filhos, principalmente no período em que eu tinha a mente inflexível e, de certa forma, o álcool fazia parte da minha vida. Para quem não me conhece, desde setembro de 2025 que eu não coloco uma gota de álcool na minha boca. Eu
eliminei o álcool na minha vida, porque aquilo que eu não tenho domínio e aquilo que me domina não serve para fazer eu crescer. Eu tomei essa decisão. E não é porque eu era um alcoólatra, mas às vezes que eu permitia me tomar o álcool, que às vezes era no final de semana, eu passava da conta. E esse passar da conta, muitas vezes, porque achando que era necessário para socializar, fazia com que eu me tornasse uma pessoa, às vezes, agressiva, às vezes com palavras negativas, dizia coisas que talvez o coração estivesse cheio e por estar ali contaminado com o álcool, fazia aquilo de uma maneira agressiva, muito ruim. Quantas vezes talvez os meus filhos não presenciaram a minha pior versão. E eu tenho hoje vergonha disso. Mas eu precisei disso para poder crescer. Voltando à história do cachorro, sentado lá sobre o prego, eu quando consumia o álcool era o cachorro em cima do prego também. Porque mesmo sabendo daquilo que ele me causava de dor, de sentimentos ruins, eu continuava fazendo uso dele. E você tem que reconhecer quem você é. Eu não disse agora há pouco, que você é uma pessoa única no universo? Cromossomos diferentes de todas as outras pessoas nesse mundo? Então, eu não sou todo mundo. A nossa mãe já dizia, a nossa sábia mãe, filho, você não é todo mundo. Visto isso, para que eu vou querer me comparar? Para que eu preciso fazer alguma coisa que não serve para mim, para achar que eu preciso disso para ser acolhido, para pertencer à roda de amigos? Se um dia eu precisar do álcool para ser acolhido numa roda de amigos, então aquelas pessoas não servem para ser meus amigos, porque as pessoas têm que gostar de você pelo que você é, pelo que você tem de entregar, do que está aqui no seu coração, que está aqui na sua mente. É por esse motivo que as pessoas têm que gostar e querer fazer parte do seu ciclo de amizade. Bom, então, voltando à questão dos filhos, né? Quantas vezes os meus filhos não viram um pai usando com álcool na mente e falando coisas ruins, negativas? Então, foi por esses motivos que eu me tornei uma pessoa diferente. Através da virada de chave que eu disse lá, método Destiny, virei minha chave, muitas coisas foram acontecendo na minha vida e eu cheguei à decisão no final do ano passado, em setembro do ano passado, que eu não queria mais o álcool e até hoje eu estou sem e assim pretendo continuar porque a minha vida só melhorou. Então, com relação aos filhos, é isso. Não estou dizendo que eu sou o pai perfeito, mas o que eu busco compreender meus filhos da maneira como eles são e aceito eles exatamente como eles são. Mas o que eu mais incentivo é o crescimento deles, porque eles têm capacidade de se tornar quem eles quiserem. Só depende da vontade deles e eu tenho que ser um instrumento que vai levantar eles e apresentar eles para esse mundo que eles têm a capacidade de vencer e de se tornar grandiosos. Disse para minha filha esses dias, ontem eu disse isso para minha filha, filha, eu vou ver você se transformar e você ainda vai transformar vidas, porque o que o pai profetiza para um filho tem uma força, um poder muito grande. Por isso que temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós dizemos para os nossos filhos, porque o inverso também faz sentido. Se você denegrir a imagem do teu filho, se você aceitar com que pessoas denigram seus filhos, rebaixam seus filhos, você está colocando ele para baixo. Não aceite, porque o teu filho é grande, ele tem capacidade infinita, independente do seu círculo social, de onde você esteja. Você pode ser a pessoa mais humilde. Eu nasci na periferia de São Paulo, vivi muitos anos na periferia, jogava bola no Jardim Ângela, fui das quebradas. E tenho orgulho de cada amigo que eu fiz, de cada pessoa que me ensinou a ser humilde. Porque era compartilhando com aqueles meninos, com aqueles meus amigos, a vida deles, indo na casa deles humilde, muitas vezes só tinha um tijolo e uma porta de madeira caindo aos pedaços, mas tinha um amor, tinha carinho, tinha respeito. E pessoas com generosidade lá dentro para fazer uma comida simples, mas com amor que alimentava não só o corpo, mas a alma.
É sobre isso. É sobre isso. A vida é sobre isso. E por último aqui, eu vou falar do último valor que Paulo Vieira fala sobre a educação dos seus filhos. É a missão e o significado. É guiar o filho para descobrir seus dons e viver com propósito. Todos nós temos qualidades. Como eu já disse e repito mais uma vez, você é um ser único, totalmente diferente dos demais nesse planeta. Igual a você, só existe você. Valorize quem você é, porque você também tem dons únicos que outras pessoas não têm. Olhe para o seu filho e reforce quais são os dons que ele tem. Direcione para o propósito da vida dele. Coloque ele no centro, que é Deus, e peça para que Deus revele o propósito da vida para o seu filho. Eu demorei 42 anos para entender isso, para saber que não sou eu que escolho meu propósito, mas que Deus que me coloca na direção que Ele quer para mim. E isso nunca fez tanto sentido na minha vida. Se eu tivesse esse conhecimento antes, meus filhos teriam um outro direcionamento. Mas eu ainda tenho meus filhos e tenho tempo hábil para fazer isso. Eu olho para o meu filho mais velho, Lucas, capacidade de raciocínio, de concentração, que eu não tenho. É algo que ele tem, diferencial. Um cara introspectivo. Talvez a introspecção em excesso faça com que ele reprima alguns sentimentos. Mas isso traz um dom que é o mais importante no mundo: ouvir. Ele ouve. Ele te ouve. E quem ouve mais, aprende mais. Então isso é um dom que, se ele souber potencializar isso, a sua concentração, a sua habilidade de pegar com agilidade as informações e transformar aquilo em coisas, ninguém segura esse menino. Se você tem um filho, ou você é o filho que está ouvindo essa mensagem agora e entende o que eu estou falando, olha para dentro de você, vê o potencial que você tem dentro de você. Se é esse perfil que eu te falei, faz sentido para você, se conecta com a sua realidade, começa a olhar para dentro de você. Às vezes você está aí se diminuindo, achando que você não tem potencial. Pega esse valor que está dentro de você e transforma isso numa potência muito grande. Se levanta, você tem capacidade. Não é porque você é introspectivo que você não vai crescer, pelo contrário, você está ouvindo mais as pessoas e você vai aprender mais rápido. Usa esse poder de concentração para transformar coisas na sua vida. Aí eu olho para minha filha, Valentina. Totalmente ao contrário do que é o Lucas. Extrovertida, comunicativa, forte. Porque o que essa menina passou com relação a bullying e ainda passa, e o que ela fez para transformar internamente a força, para deixar isso de lado, para superar. Eu sei que muitas vezes pode até doer ainda, mas ela soube enfrentar isso do jeito dela, com dores que marcaram a vida dela, e ela sabe o que eu estou querendo dizer para ela. Mas ela aprendeu a ser forte. Ensine o seu filho a ser forte. Muitas vezes o choro é importante. Você tem que chorar. Pegue o momento que está doendo, chore o quanto for necessário. Mas depois, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ela vem pela manhã. Chore o que for necessário para limpar a sua alma e o seu coração, mas no dia seguinte se erga e encare o mundo, porque ele não tem a capacidade de derrubar, você tem a capacidade de construir. E é isso que eu falo para minha filha. Apesar de todo o sofrimento que ela ainda sente dentro dela, que eu sei disso, mas ela tem um dom muito grande. Ela tem uma bondade, um coração gigantesco, uma força dentro dela, que se ela quiser, ela derruba muralhas. E ela vai transformar vidas.
Isso é algo que um pai profetiza na vida dela. Ela vai transformar vidas com a história da vida dela. Eu não tenho dúvida disso. E ela vai se tornar uma grande mulher que vai dar orgulho para essa família. Eu não tenho dúvida. Faça isso com seu filho. Profetize na vida do seu filho. Declare o que você quer que o seu filho cresça. Quem ele vai ser. A decisão vai ser dele, de qual caminho vai tomar. Mas mostre o caminho do bem, o caminho, a direção certa. Muitas vezes o mundo lá fora prega peças, quer te derrubar, quer puxar o seu filho para um caminho ruim, traz ele para perto de você, traz ele para dentro do seu coração. Mostra para o seu filho que existem outras opções e que existem opções melhores, opções de um caminho doloroso, um caminho cheio de pedras, mas é esse caminho, o mais difícil, que vai te levar para lugares maravilhosos. Faça isso na vida do seu filho. Seja você a lanterna, a luz no caminho do seu filho. E lá ele vai encontrar as respostas. A frase que eu digo sempre: o caminho é a resposta. E sabe por que eu criei essa frase? Não é porque eu fiz o caminho da fé só 3 vezes. É porque o caminho me mostrou as respostas que eu buscava. Cada caminho que eu fiz foi diferente. O primeiro caminho eu senti uma dor muito grande. Foi um momento de transição na minha vida, um pós-divórcio, desvinculando uma família. Isso é uma dor tanto para o homem quanto para a mulher. Então você, como pai, que no meu caso vinha de uma família disfuncional, que perdi meu pai com 11 anos e não queria aceitar que eu podia ser igual àquilo, não podia deixar aquela família se perder, se desvincular, aconteceu. Teve minha responsabilidade, teve responsabilidade do outro lado também, da mãe dos meus filhos, mas isso não vem ao caso. Mas aquilo foi uma dor muito grande. E o caminho da fé que eu fiz logo depois disso me mostrou as respostas que eu buscava. E dali eu tive uma outra direção na minha vida. Um segundo caminho que eu fiz foi por um outro propósito. E agradeci pelo primeiro, pela transformação que o primeiro me proporcionou. E o segundo eu contemplei, agradeci a Deus por cada pegada que eu dava, por Ele me dar a força que eu precisava no momento certo. Foram outras respostas que eu tive ali. E esse último caminho, que para mim mais intenso de todos, foi quando eu tive a conexão, quando eu ouvi e conversei com Deus. É louco falar isso. Mas é a verdade. Ali eu conversei com Ele. Ali eu senti a presença dEle. Ali Ele falou que a minha vida nunca mais seria a mesma. Nunca mais seria a mesma. E Ele tinha razão. A minha vida nunca mais foi a mesma e nunca mais vai ser a mesma. E Ele me mostrou isso. E hoje eu tenho orgulho de ser quem eu sou, apesar de todas as dificuldades e desafios que eu sei que a vida tem pela frente. Eu tenho muita paz no coração, muito amor, porque o que eu mais peço, as minhas orações, quando eu falo com Deus, com Jesus, é que eu tenha um coração semelhante ao dele. Eu sei que nunca vai ser igual ao dele, mas se for semelhante ao dele, eu já estou satisfeito. É isso que eu busco. Então é isso. Ensine isso para os seus filhos. Ensine que eles têm que ser alguém que vai servir o mundo. Vamos falar, criei isso agora, 2 S's, ser e servir. Sem isso, você não se torna alguém de verdade. Você não se torna um ser relevante. Seja alguém e sirva ao próximo. Se você colocar esses 2 S's na sua vida,
Você pai, você mãe, você filho, você que está me ouvindo aí de qualquer lugar. 2 S's, ser e servir. Se você fizer isso, a sua vida vai ter propósito, a sua vida vai ter direção, a tua vida vai ter sentido. Pensa nisso com carinho. O caminho é a resposta.